Primeira creepypasta do canal L Anonymous L. Alice dos Sacrifícios Humanos. O caso Alice permanece até hoje como sendo um dos crimes mais estranhos e misteriosos do Japão. De 1999 a 2005, aconteceu uma série de 5 assassinatos que não teriam relação nenhuma entre si, se não fosse por uma carta à polícia que o assassino deixava na cena do crime. Ele deixava uma carta de baralho em cada local, com o nome Alice escrito com o sangue da vítima. Poucas pistas foram encontradas e, eventualmente, o caso foi trancado. Primeira Alice, Sasaki Megumi. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. Aqueles que a conheciam descreviam Megumi como uma moça de temperamento curto e uma língua afiada quando lidava com os empregados. Ela era bem conhecida pelos seus clientes, graças à sua dedicação, um trabalho excelente com comida. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável e ia a muitas festas. E foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa a pé, sendo que estava na casa de um amigo que ficava a apenas uma quadra de distância, e ela estava um tanto quanto bêbada para dirigir. Algumas pessoas lhe ofereceram carona, mas ela negou. Megumi foi vista saindo da festa à 1 da manhã, e foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque, que ficava a 1 quilômetro da casa de Megumi, viu uma trilha de sangue em um caminho pouco usado do bosque. Curioso, o casal seguiu a trilha e encontraram o corpo de Megumi. Ela foi esquartejada e seus membros foram empalados em galhos de árvores. O casal chamou a polícia. Foram os policiais que encontraram a carta de baralho enfiada na boca de Megumi. Era um valete de espadas, com a palavra Alice escrito, como mencionado anteriormente. Não havia impressões digitais nem DNA na cena do crime. Havia vômito no local, mas a mulher do casal revelou ser dela. Segunda Alice, Yamane Akio. Yamane Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda que não tocava em outros lugares além de bares. Seus amigos o descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para os outros fora dos palcos. Depois de sua morte, a banda acabou, não tendo coragem de encontrar um novo vocalista. Akio foi levado de seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida, já que ensaiaram com ele mais cedo no mesmo dia. Naquela noite, seu namorado foi visitá-lo e ficou surpreso em encontrar a casa vazia. Nos dias que se seguiram, Akio foi dado como desaparecido e uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou a figura encapuzada entrando por uma porta lateral, saindo algum tempo depois com um grande saco de lixo de forma estranha. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada e ninguém a vira pessoalmente no dia do sequestro. Acredite-se que esse homem seja assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens da câmera, impossibilitando seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar Yoshidas, onde a banda constantemente tocava, estava abrindo o local quando se deparou com uma cena horrenda. Jogado sobre a mesa estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta e ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrada em suas mãos, juntamente com as cordas vocais arrancadas. Terceira Alice, Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha a vida toda pela frente. Ela era uma garota doce e muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir para a faculdade,
se tornar uma designer de moda e faltava apenas uma semana para sua formatura no ensino médio, quando ela foi sequestrada. A família de Sakura tentou insistivamente encontrá-la e toda a cidade ajudou na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado em uma cova rasa. Não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele marcava a cova com a carta Alice dela, uma rainha de paus. A carta estava presa por um palito no topo da cova. O corpo de Sakura foi horrivelmente mutilado. Os olhos dela foram arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. O coroa havia sido costurado sua cabeça, provavelmente quando ainda estava viva. Nenhum crime sexual foi cometido, tanto pré quanto pós-morte. Justamente com o corpo de Sakura havia um bilhete, escrito em uma letra inteligível. O bilhete continha frases desconexas, algumas impossíveis de ler. A morte é um sonho distorcido. Ela vai sempre comandar. E, haha, aqueles que morrem são sortudos. Eram algumas das frases que estavam escritas, entre outras. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas sem sucesso. Oshiro, Hayato e Hina. Esses dois foram as últimas vítimas. Hayato e Hina eram irmãos e muito próximos. Hina era a irmã mais velha e era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Hayato, era muito esperto. Até pularam uma série na escola, ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos na mesma idade que eles. Os dois foram encontrados mortos em suas camas, em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta e deduziu-se que o assassino invadira a casa em silêncio o suficiente para cometer o crime sem acordar os dois, saindo da casa logo em seguida. Cada criança segurava uma carta de as de copas, que, a serem colocadas lado a lado, formavam a palavra Alice. Uma pegada lamacenta foi encontrada no carpete. Ela estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Essa foi a única pista, fora a carta, encontrada no local do crime. Um ano mais tarde, a mãe de Hayato e Hina cometeram suicídio por causa da depressão. O pai deles, que ainda está vivo, faz terapia extensiva para tentar superar a morte de sua família. Até esse momento, ele se encontra em depressão profunda, sendo fortemente medicado. Consequências. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais que dizia não se lembrar onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando um casaco que pertencia a Yamane Akio. Um pouco de sangue que havia na manga deu resultado positivo, que era de Akio. Yuto, que estava desesperado a essa altura, declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. Yuto foi liberado quando o abrigo de sem-teto disse que Yuto ficara por lá na noite do assassinato de Sakura. Como o abrigo ficava longe da casa de Sakura, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo sem ser notado. Em 30 de abril de 2008, um produtor conhecido como Yugami-P colocou sua primeira música no site Nicovideo, site japonês de vídeos, chamado Hitobashira Arisu, traduzindo livremente como
Alice of Human Sacrifice, Alice do Sacrifício Humano. A música traz algumas relações com cada assassinato. A primeira Alice, dublada por Meiko, foi presa em um bosque, que foi onde o corpo de Megumi foi encontrado. A segunda Alice, dublada por Kaito, era um cantor que levara um tiro de um homem louco. A terceira Alice, dublada por Hatsune Miku, era muito amada, virou a rainha do país e foi possuída por um sonho distorcido. A quarta Alice, dublada por Kagami Rin e Kagami Len, era um casal de gêmeos considerados apenas uma Alice. Eles eram descritos como o irmão mais velho resistente e o irmão mais novo inteligente. Também falava que eles ainda precisavam acordar, uma possível referência ao fato de que ambos morreram enquanto dormiam. Além disso, as cartas encontradas com os corpos foram mencionadas. Yugami P nunca disse nada sobre seu vídeo ter relação com os assassinatos, mas todos acreditam que sim. Pois bem, galerinha, essa foi a primeira creepypasta do canal, narrada por ninguém mais, ninguém menos do que eu, Eleanor Muzelli. Tudo bem que a qualidade está meio ruim, gente, é que é o primeiro vídeo. Esse canal não vai ser somente de creepypastas, mas também como jogos, vlogs, muitas coisas mais. Agora, eu pergunto a vocês, isso será somente uma creepypasta? Quem será a próxima Alice? Lembre-se de dar um gostei nos comentários, comentar sua opinião. Eu vou deixar na descrição o link da música, inspirada no caso Alice. Não se esqueçam de se inscrever e em alguns dias eu volto com a próxima creepypasta que vocês mesmos vão escolher nos comentários. Então, galera, só isso. Até a próxima. Tchau, tchau.